Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Louvado seja, não pode se colocar sobre os pés aqueles que puderem. Abra sua Bíblia no livro de Josué, segundo livro, pastor. Josué, o quarto livro da Bíblia, Josué. Glória a Deus. Quarto não, quinto, né, irmão? Josué, capítulo 1, Escola Bíblica Dominical, né? Quinto livro, amém? É o sexto, né? Sexto. Já foi. Sexto. Isso. Sexto. É que eu pulei Levítico, eu não gosto. Não gosto de Levítico, pastor. Estou lendo Levítico, é uma tortura. Meu irmão, é tanto sacrifício que você fica doido, né, João? Glória a Deus. Vamos lá, Josué capítulo 1, versículo 6 até o 9. Glória a Deus. Diz assim: seja forte e corajoso para que você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andares. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. 9. Não fui eu que ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Amém? Pode se assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Meus irmãos, esse é um texto que nos encoraja nesta noite. Palavra do Senhor. Eu confesso aos irmãos, eu ia falar outro texto. Eu iria falar hoje sobre a vinha de Nabote. Mas aí o pastor Marcos trouxe a questão da palavra de Deus e meu coração ardeu. Eu falei, vou falar sobre Josué, porque é uma necessidade muito para os dias de hoje. Porque se nós olharmos a palavra de Deus, nós sabemos que Josué, ele é um jovem que está incumbido de levar o povo para a terra prometida. Por exemplo, Moisés, ele foi o libertador, e Josué, ele é o conquistador. Porque se você olhar, Moisés tirou o povo do Egito, da escravidão, libertou o povo para conduzir até a terra prometida. Assim como Cristo nos libertou, morreu na cruz, e ele nos libertou da escravidão do pecado. E agora nós estamos a caminho da terra prometida. Então o cristão, ele não luta atrás de uma vitória, ele luta com a vitória. Por isso que quando Josué entra na cidade de Jericó, Deus disse o que para Josué? Eu tenho dado Jericó na tua mão. Deus falou, já decretou, eu já dei. É tudo de vocês. Então o cristão não vai atrás de vitória. O cristão, ele luta já com a vitória. E o apóstolo Paulo disse isso, que nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E Deus, ele preparou Josué. Deus preparou ele vários anos
para esse momento. Ele nasceu na escravidão do Egito. E ele recebeu o nome de Oséias. Números capítulo 13, versículo 8. Que significa salvação. Olha que coisa. Mais tarde Moisés mudou o nome, esse nome, para Josué em Números 13, versículo 16. Olha que coisa interessante. A mãe de Josué já estava profetizando, porque ele nasce no cativeiro. Só que você vai observar que a mãe de Moisés não deu o nome a ele. Quem dá o nome a Moisés foi a egípcia. Talvez ela nem acreditasse que Moisés sobreviveria. Mas a mãe de Josué não. Ele vai se salvar. É por isso que eu vou colocar salvação. Glória a Deus. Então Josué é o mesmo significado. O nome Jeová é salvação, que é a forma hebraica para o nome de Jesus. Então Josué também é um tipo de Cristo. E está nos conduzindo para a terra prometida. Então, ao chamar a mãe de Josué, ao chamar ele de Josué, ela estava fazendo o quê? Ela estava dando testemunho da sua fé no Cristo e na promessa que Deus havia feito a Abraão. Bendito será a sua família, bendito será toda a família da terra. Em Gênesis capítulo 15, também Deus disse a Abraão que ele, a terra dele, a geração dele seria peregrina, lá em Gênesis 15, em terra que não era deles, mas Deus ia entrar com mão forte e ia tirar aquele povo de lá. Então a mãe de Josué creu na palavra de Deus, creu na palavra liberada pelo próprio Deus. Então, enquanto ele estava no Egito, Josué viu sinais, Josué viu os milagres. Nós vamos ver que ele viu as pragas que Deus mandou. Então Josué, ele tem todo aparato, ele tem todo, como diz lá o autor aos Hebreus, sabemos que nós estamos rodeados sobre uma nuvem de testemunha. Josué teve testemunho dos milagres de Deus. Josué, ele teve, irmãos, ele viu com os próprios olhos o poder de Deus. Não é diferente de mim, de você. Você no passado, quando você olha, você já viu que Deus fez coisas extraordinárias na tua vida. Você viu que Deus já fez tantos milagres na tua vida. Mas Deus está dizendo para algumas pessoas que está como Josué. Por quê? Porque Moisés morreu, o tempo de Moisés acabou, o Moisés está morto. E Deus quer fazer com que você entenda de uma vez que o tempo agora é novo, o tempo é contigo. Se levanta, Moisés morreu, mas eu tenho uma palavra para você. Porque quando Deus disse para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, o povo não sabia que Josué não sabia que Moisés tinha morrido. E por que Deus está falando que Moisés morreu? Porque parece que Josué não está entendendo. Assim como a gente tem dificuldade de entender que quando Deus nos coloca uma responsabilidade, a gente tem dificuldade de entender que o que Deus quer, que Deus estava despertando Josué e dizendo: ó, levanta. Tem gente que fica tão preso ao passado que não consegue viver coisas novas de Deus. Posso falar para você? O passado deve servir de alicerce para o futuro. Você não pode ficar preso no passado. Você tem que seguir em frente. Uma perca, você teve uma perca, você teve algo que não deu certo. Mas, irmão, todas as coisas que não dão certo para nós é porque Deus quer nos fazer com que nós venhamos a crescer. Porque talvez se Moisés continuasse vivo, Josué ia ficar na barra de Moisés. Deus está dizendo: desapega, corta esse cordão umbilical, meu filho. Josué morreu agora, ou Moisés morreu agora, o meu negócio é com você. Desapega, glória a Deus, o meu negócio é contigo. Levanta a tua cabeça. Ah, mas eu fiz, não deu certo. Eu fiz algumas coisas, deu errado. Deus está dizendo: não quero saber. Aleluia. Ei, você viu humilhar os deuses do Egito. Você viu fazer milagre. Você viu fazer coisas extraordinárias. E você está duvidando do que Deus é capaz de fazer. Agora que a responsabilidade está com você, e Deus quer levantar homens e mulheres de Deus aqui. Deus quer levantar homens e mulheres de
Deus aqui para ser líderes, para dirigir, para conduzir pessoas até a salvação, para conduzir. Só que você está preso ao passado. Já era para você estar num estágio enorme. E aí Deus vai falar para ele. E é interessante que quando Deus diz para ele, ele diz assim, ó: Josué, Moisés é morto, agora o negócio é com você. E eu vou te dar a terra dos heteus, dos amorreus, dos jebuseus. Você viu isso aqui? Quando eu meditei nisso aqui, eu vi que o quê? Deus está dando para Josué uma terra possuída pelo inimigo, não é terra vazia. Mas Deus disse: na onde você pisar a planta do teu pé, eu te dei. O inimigo está tomando conta do casamento. Deus está dizendo: põe o pé. O inimigo está tomando conta, põe o pé, porque eu já te dei. Na tua casa quem manda não é Satanás, na tua casa quem manda é Deus. Aleluia. Maior é o que está com você do que quem está no mundo, irmão. O que Deus está dizendo para você é só coragem para pôr pé. O que Deus está dizendo é só coragem para entrar e dizer: Satanás, aqui na minha casa tu não manda. Aqui na minha casa você não manda. Quem manda aqui é Deus. Quem está sobre mim, a mão que está sobre mim é maior do que qualquer obra de bruxaria, feitiçaria, maldição hereditária. Sai com esse negócio para lá. Não tem maldição hereditária, porque Cristo na cruz do Calvário, Ele quebrou toda. Laba, sai, derrece. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Ei, seja corajoso para colocar o pé. Tem uns crentes que, se ele vê uma obra, se ele vê um despacho na rua, faz o sinal da cruz e passa do outro lado. Tem uns crentes assim hoje, irmão. Misericórdia. Faz o sinal da cruz e passa do outro lado. Aleluia. Deus está dizendo: põe o pé, filho, eu te dei. Estou com você. Fica aí. Os crentes tudo dando casamento de graça para o diabo. Eu ia falar sobre a vinha de Nabote, porque quando Acabe chega a ele, diz assim: ó, me dá a tua vinha. Primeiro ele fala me dá, depois que ele fala compra. Por que me dá? Porque ele quer de graça. Tem gente que está entregando de graça a sua herança. E crente, irmãos, crente, depois ele vai dar um preço, né? Só que crente não tem preço, crente tem valor. Glória. Nós temos valores e nós não temos preço, amém? Glória a Deus. Então, Deus está dizendo para Josué: seja forte. Aí, vai ser duas coisas: força e coragem. São duas coisas que o Senhor mais exigiu de Josué. Essas duas coisas são fundamentais na vida de alguém que quer ser um conquistador vitorioso. E a terceira coisa importante que Deus cobrou de Josué é não cessar de falar da lei de Deus. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que Deus vai falar para Josué: seja forte. Primeira coisa, ser forte. A força, sem dúvida, é uma arma indispensável para quem quer ter uma vida de conquistador. Quando Deus disse a Josué para ser forte, o Senhor não estava exigindo de Josué apenas a força física, mas acima disso, a força interior. Pois o homem fortalecido no seu interior vale muito mais do que qualquer simples amontoado de músculo. Você que tem uns irmãos que gostam de fazer academia aí? Só que o que Deus está dizendo é mais a força interior. Você vê que a força de músculo não vale nada, porque Deus manda um mosquitinho da dengue desse tamanho e acaba com qualquer fortão. Ele fica derrubado. Não é verdade?
Mas ele pode estar derrubado. Ele pode estar até lá, irmãos, com a dengue, né? Que hoje tá o negócio tá feio aí, irmão. Mas ele pode estar derrubado, pastor. Mas se a força dele interior tiver em dia, meu Deus, aleluia. Porque deixa eu dizer para você, capítulo 16 de Juízes, versículo 19, Dalila, não a Dalila do Michel, a Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. Então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo. Por quê? Sansão tinha valores e não... Ele tinha valores que ele deveria ter carregado, princípios. Então o que aconteceu? Ele não tinha preço. Aí a Bíblia diz que as suas forças deixaram. Então ele gritou, Sansão. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei dele. Não sabia que o Senhor havia deixado. Olha que importante, ele era cheio de músculo, poderia ser um homem forte, não sei. Mas ele estava enfraquecido interiormente, porque deixou os seus valores, esqueceu do princípio que Deus havia ordenado. E quem deixa os princípios perde força. Quem deixa de obedecer a Deus perde força. Lembra que eu falei para vocês, nós estudamos aqui na terça-feira sobre o livro A Kryptonita. A Kryptonita que o autor ele compara nós com o Superman. Lembra? O Superman ele veio de um planeta que não é da terra, ele não veio da terra. O cristão também não é dessa terra. O cristão veio do alto. Você viu que o Superman ele tem uma força sobrenatural que os homens, que o ser humano natural não tem. O cristão também tem poder sobrenatural, porque é só você observar, irmãos, quantas pessoas aí no mundo tentam se livrar das drogas, tantas pessoas tentam se livrar da prostituição e não consegue. Mas o cristão, quando está com Cristo, ele tem o poder. O poder qual é esse? Que aquele poder que ressuscitou Cristo na cruz do Calvário é o mesmo poder que nos dá uma nova vida. E ele disse, se ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então o ser humano que não tem Cristo, ele não tem esse poder que nós temos. Só que do mesmo planeta que veio o Superman, veio uma arma chamada Kryptonita que enfraquece o Superman. E nós também veio uma arma da onde nós viemos que nos enfraquece. Qual que é? O pecado. E o Superman, ele só consegue perceber a presença da Kryptonita se ele enxergar. Se eu tiver com ela no bolso do lado dele, ele não consegue enxergar. Mas como que ele vai perceber que a presença dela está ali? Quando ele está fraco. E o cristão do mesmo jeito, só vai perceber quando está fraco. Por isso Paulo diz, em você, por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes. Aleluia. A mesma coisa Sansão, não percebeu. Feriu um princípio. O que aconteceu? Ele agora quando ele foi ver, estava fraco. Josué capítulo 7 também a mesma coisa. Nós vamos ver que aquele povo, Josué capítulo 7 versículo 5, põe aí Camila para nós. Josué capítulo 7, o versículo de número 5. Nós vamos ver que o povo havia pecado, falhado contra Deus. Aí a Bíblia diz, quando eles chegaram a matar 36 deles, e eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que o povo estava? A Bíblia da NVT diz que eles perderam o ânimo. Eles perderam o quê? Eles perderam o ânimo, ficaram fracos. Por quê? Porque havia esquecido de um princípio. Esse motivo, porque eles pecaram, eles perderam o ânimo, eles perderam a coragem, e Deus não
não queria que Josué perdesse a coragem, que Josué perdesse o ânimo. Eita, e por isso que Deus está dizendo para Josué: seja forte e corajoso. Aí nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 30, o versículo 6. A família de Davi havia sido saqueada dos homens de Davi. Os homens que estavam com Davi queriam apedrejar Davi. Davi perdeu o ânimo, mas no capítulo 30 e no versículo 6 disse que Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e as suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Olha o que a Bíblia diz: mas Davi encontrou força no Senhor. Ele encontrou força no Senhor. Aleluia. Sabe aonde tu vai encontrar força? No Senhor. Ore a Deus e peça: ânimo, Deus, me anima, dai-me alegria na tua salvação, dai-me o espírito renovado. Oh, glória. Davi mostrou. Ele foi conquistar Ziclague e ele buscou força no Senhor. Irmão, só que eu estou vendo alguns crentes, não, quem trabalha tudo bem, mas tem crente que não trabalha e está virando crente domingueiro. E aí eles querem ter força. Eu não sei qual força que você vai ter. Vou te dizer, você não vai ter força. Porque quando Davi buscou força no Senhor, foi a oração e a palavra, irmão. Tem como? Aí você quer ter força. Já disse a vocês que uma vez a irmã falou para mim: pastor, estou vendo vulto na minha casa. Eu falei: se tu não ir para a igreja, tu vai ver o diabo mesmo. Não é vulto não. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós precisamos cada vez mais buscar a Deus. Porque Jesus disse, na parábola, é por isso que muita gente, aí o povo fica preocupado, está tendo guerra em Israel. Aí eu vejo crente gosta de colocar frasinha no Facebook e ficar colocando: ai, Jesus está voltando. Eu não estou preocupado com a volta de Jesus, eu estou preocupado em não cumprir o que Ele mandou eu cumprir. E aí eles colocam a frase bonitinha: Jesus está voltando. E você olha para ele, é o crente que não faz nada. Tá bom, bendito, Jesus está voltando. E se ele fala: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, o que tem guardado para mim? E aí? Você vai apresentar o quê para Deus? Jesus disse que a sua vinda vai ver quando todos bebem, se casam, não, e casamento, é proibido o casamento? Mas o que ele está dizendo? Festa, ninguém está nem aí. É no dia de Noé. Já estão falando que Jesus vai voltar, eu estou nem aí. E a prova que você está nem aí é que você não é salvo. Porque quem é salvo, ele vive com uma vida de salvo. Não é que não perde a salvação, não é isso, irmão. É que ele vive como salvo. Agora o camarada diz que é salvo e vive uma vida de desviado. Como assim? Você entendeu? Então eu só busco força em Deus através do quê? De buscar a Deus, lendo as Escrituras, comunhão com os irmãos. Já disse aqui para vocês, comunhão, porque se não fosse para ter igreja para crente vir, Jesus não falava sobre igreja. Eu sei que a igreja é nós reunidos. Você na igreja sozinho é egoísmo. Mas não tem compromisso com a igreja local, irmão. Não vem pro culto, irmão. Fica em casa comendo, assistindo Netflix. Aí você acha que essa é a vida de salvo que você leva? Não que você não tenha que ter os seus prazeres, tenha. Mas é como disse uma vez um grande pregador. Se eu não me engano não sei se foi o Spurgeon ou foi o Billy Graham. Me mostra a sua conta, o seu extrato bancário, que eu mostrarei quem é o seu Deus. Aleluia! Mostra aí a quem você tem feito. Mostra o que você está dando mais prioridade.
Porque eu acho engraçado que quando as pessoas estão trabalhando registrado, vai doente, mas para o culto não vem. Eu quero ver faltar no serviço doente. Falta aí. Por que você não falta no serviço doente? Por quê? Sabe por quê? Porque você prefere servir a homens do que a Deus. Agora me diga uma coisa, agora responda sinceramente. Se você tratasse a igreja se você tratasse seu emprego como você trata a igreja, tu estaria no teu cargo ainda ou não? Reflita. Você estaria ainda? Ou já teria sido mandado embora? Só que a gente gosta de medir a régua da graça por baixo e não por cima. E hoje tudo é graça. É graça. É graça. Aí mede por baixo, é sempre por baixo, né, irmão? Só que a lei dizia o quê? Homem pego no ato de adultério, morre apedrejado. E na graça, se olhar e desejar. Amém, irmão? Então vamos ser fortes. Fortaleça no Senhor. Por quê, pastor? Porque Provérbios capítulo 24, verso de número 10 diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena, meu filho e minha filha. Então seja forte, fortaleça no Senhor. A outra palavra que nós vamos encontrar aqui, Deus diz: corajoso. Todos os grandes conquistadores foram homens e mulheres corajosos. Quando faltava coragem para Baraque, sabe o que acontecia? Sobrava coragem para Débora e Jael. Então aonde tiver um Baraque frouxo, aonde tiver um Baraque medroso, vai sempre ter uma Débora, uma Jael corajosa para dizer: deixa comigo. Oh glória, aleluia. Hoje tem muita discussão na internet se existe o pastorado feminino, não existe pastorado feminino. Mas as mulheres só estão tomando lugar de homens que era para estar forte na presença de Deus, mas estão em casa jogando videogame. Um bando de meninos que não tem coragem de se levantar e dizer: não, ei, Deus falou que é comigo, eu sou o líder da minha casa, eu sou o sacerdote do meu lar, eu vou ensinar a minha esposa, ei, vamos cultuar. Hoje em dia a mulher que está chamando o homem para a igreja, não é o homem que está chamando a mulher, irmão. Está na hora de a gente acordar, irmão. Está na hora de a gente acordar. Homens dessa igreja, se levantem. Aí a mulher que está despertando o cara: ô cabra, vamos para a igreja. E era o cara que é para ensinar a mulher. E a mulher dizia: não, eu não vou para o culto. Não vai o quê? Tipo nas cavernas, irmão. Pega pelo cabelo e arrasta até a igreja. É sacerdote do teu lar, irmão. Pega a mulher e vamos sim. Não vai o quê? Você está pensando o quê? Não, irmão Manuel? Agora hoje em dia está acontecendo o contrário. A mulher que está falando: ô varão, acorda aí, vai consagrar. Ô irmão, se tiver um Baraque frouxo, vai ter uma Débora. Uma Débora corajosa. Jael que não tem medo de pegar na arma que Deus deu a ela e cortar a cabeça do inimigo. Oh glória, que Deus levante homens corajosos. Mas se não tiver homem corajoso nesse lugar, que Deus levante mulheres corajosas. Oh glória a Deus. As mulheres gostam, né? Aleluia, que Deus levante mulher corajosa. Glória a Deus, que se fortaleça no Senhor. Oh glória. Quando faltar coragem a 22 mil homens, sobrou coragem para Gideão, e os 300 derrotaram os midianitas. Quando faltou coragem para o exército de Saul, sobrou coragem para Jonatas e o seu jovem escudeiro para derrotar a importante guarnição dos filisteus. Quando faltou coragem para Saul e seu exército desviado, sobrou coragem para Davi pegar e dizer: ei, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Glória! Tem corajoso aqui. Tem corajoso aqui. Tem corajoso aqui.
Tem Josué aqui. Oh glória, tem uma palavra profética para você. E a palavra profética não é jargão. A palavra profética é Isaías 41 versículo 13. Pois eu seguro pela mão direita, eu, o Senhor seu Deus, lhe digo: não tenha medo, eu estou para ajudar vocês. Está sentindo a presença dele aqui? Está sentindo a presença dele aqui? Alabaçai. Não precisa ter medo, porque quem está do teu lado é Deus. Não precisa ter medo, porque quem segura na tua mão é Deus. Não precisa. Glória a Deus. Por último, a gente encerra aqui. Terceiro, duas coisas ele pediu: ser forte, ser corajoso. E a terceira, seja orientado pela palavra de Deus. Até curti um post que o Michel colocou, que a igreja não pode ser orientada pelo que o homem diz, né? Não é a igreja que deve ser orientada pelo que o homem diz, mas sim o que a palavra diz. É a palavra que tem que mandar, é a palavra que tem que reinar. E a palavra, infelizmente, choca alguns religiosos. Como eu disse para vocês aqui, a Tim Keller, ele disse: as mensagens de Cristo desagradavam os religiosos, mas atraía pecador. As mensagens de hoje agradam aos religiosos e não atrai ninguém. Os religiosos gostam, mas o que determina o púlpito da igreja é a palavra de Deus. Mesmo que ela tenha que chocar vocês, mesmo que ela tenha que quebrar alguns conceitos que vocês têm, mas nós temos que ficar com a Bíblia. Entendeu? E tem gente que ela não gosta da Bíblia. Parece que ela prefere não é a tradição, né? Na tradição que gere, que manda na igreja. O que manda é a palavra. Mas tem gente que prefere ficar com tradição. A tradição diz isso. E Martim Lutero quebrou, foi a tradição da igreja católica. Por isso que nós somos reformados protestante. A igreja católica tinha um costume, a igreja católica tinha as suas coisas, a sua maneira. E aí eu já contei para vocês aqui que algumas coisas dentro da palavra de Deus é como a história do peixe sem cabeça. Quem já ouviu o peixe sem cabeça? Mas vou contar de novo. Paulo disse: eu não cesso de falar a mesma coisa, imagine o pastor Júnior. Irmão, imagine eu. Então a história do peixe sem cabeça é que o homem gostava de comer o peixe com a cabeça, e a mulher cortava a cabeça do peixe. E aí uma vez ele chegou e falou: por que você corta a cabeça do peixe? Ela: porque minha mãe me ensinou assim. Aí ele pegou e perguntou para a mãe: por que a senhora ensinou sua filha a cortar a cabeça do peixe? E ela disse: porque a minha mãe me ensinou assim. E aí a mãe dela estava viva, a mãe da sogra. E aí ele foi lá: por que a senhora ensinou tua filha ensinou minha esposa a cortar a cabeça do peixe? Ela disse: nada não, é porque o forno na minha época era pequeno, e aí não cabia, eu cortava a cabeça. E algumas doutrinas de igrejas acontece isso. Aí o povo acha que é santidade. Não, isso aqui é santidade, não está nem na Bíblia, mas é. Porque se o pastor... Porque, ó irmão, isso é a maior burrice. Tem gente que acha porque a doutrina é antiga é certa. Você pensa que as heresias nasceu agora? Você pensa que tudo que tem de heresia na igreja nasceu agora? Estuda a história da igreja. As heresias já começou lá atrás, irmão, é antigo. Tem coisa que vem se arrastando. Então o que Deus está dizendo para Josué? Seja orientado pela minha. Vamos lá, capítulo 1 de Josué, versículo 7 e 8. Vamos ler, porque ler vale mais do que a minha palavra. Seja somente forte e muito coragem. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. 8. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele de dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará
e terá sucesso em tudo que fizer. Ó, você quer ter sucesso? Quem quer ter sucesso? E o que precisa para mim ter sucesso? Ser orientado? O que era preciso aqui? Era preciso Josué se dedicar diariamente à sua leitura, à meditação, e nela tornar a palavra uma parte do seu interior. O que diz lá no Salmo 1, verso 1 e 2? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia. Medita de dia. Salmo 119, verso 97. Como eu amo a tua lei, medito nela dia inteiro. Medito nela o dia inteiro. Agora tem gente, irmão, que não consegue ler a palavra de Deus. Não gasta tempo lendo a palavra. Mas se você vê, está toda hora no Zap, está toda hora no Instagram, está toda hora. Mas ela não medita na lei de Deus. Aí diz, ai, minha vida está assim, minha vida está assado. Lógico que vai estar. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Eles tinham que meditar e falar sobre essa lei até sozinho. Deuteronômio capítulo 6, o versículo 9. Olha lá. Capítulo 6, o versículo 6 ao 9. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita com frequência aos seus filhos. Converse a respeito dela quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Versículo 8. Amarre as mãos e aprendas a testa, para lembrar que é a lei. Versículo 9. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Olha, irmão, como que era, pastor? Já viu gente que fica andando falando sozinho? Quem já meditou na palavra assim, que você pega uma palavra e você está andando na rua falando? O povo acha que tu é louco. Eu já fiz isso, pastor Marcos. Não é verdade? A gente fica meditando na palavra. É isso que está dizendo, irmão. Faça da palavra de Deus uma parte da tua vida. Aí você vai ter sucesso. O pastor Marcos falou aqui dos pastores coach. E tem muita gente que cai na armação dos pastores coach, mas eles usam tudo a palavra de Deus. Eles tiram da palavra de Deus. E você, hoje o que mais faz sucesso, é caixinha de pergunta de pastores. Só você olhar. É um monte de gente perguntando, pastor, pode isso? Aí eu ouvi um pastor português que chama, eu sei que o nome dele termina Cavaco, que é o livro que nós lemos, até os jovens leu aí, que fala sobre a preguiça. Tiago Cavaco. E ele falou, hoje o que faz mais sucesso é as caixinhas de pergunta de pastor. Por quê? Porque o povo não sabe perguntar para Deus e nas escrituras se eles podem fazer ou não. Ele prefere análise de outro pastor. E pastor que nem conhece você, que nem sabe a tua conduta. Aí você diz, e é capaz ainda de pegar aquela resposta daquele pastor e vir com o pastor da igreja e ainda dizer, pastor, não, mas o pastor lá respondeu assim. Oh glória! Mas o que Deus está dizendo? Quem quer ter sucesso aqui no ano de 2024? Quem quer, irmão? Quem quer? Então Deus está dizendo, medite na lei de dia e de noite, porque você vai ser bem sucedido. Glória a Deus. Josué capítulo 8, versículo 30 ao 34. Josué foi bem sucedido porque seguiu a orientação de Moisés. Josué capítulo 8. Em seguida Josué leu todas as bênçãos e maldição que Moisés havia escrito no livro da lei. Aleluia. Olha, Josué levantou e leu. Ele sempre lia a palavra. Eita glória. Então, irmãos, nós devemos fazer o que para ser bem sucedido? Seja guiado pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a bússola que nos orienta. É a bússola. A
palavra do Senhor é a luz para nossos pés. A Bíblia diz no Salmo 119, no verso 105: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Provérbios capítulo 30, verso 5 diz: toda palavra de Deus é prova verdadeira, ela é escudo para quem busca a sua proteção. Você quer proteção? Leia a palavra, seja guiado pela palavra, seja guiado pela Bíblia, e você vai ter sucesso. Eu quero profetizar que você vai ser um conquistador. Eu quero profetizar muitas conquistas na tua vida, mas um conquistador precisa ter força, precisa ter coragem, precisa ter ânimo e ser orientado pela palavra de Deus para ser bem sucedido. Glória! Você vai ter sucesso. Aleluia. Aleluia. Essa foi a orientação que Davi deixou para Salomão. 1 Reis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Davi vai morrer e ele deixa a orientação. Glória a Deus. E aqui eu já encerro. 1 Reis capítulo 2, versículo 1. 1 Reis, quando se aproximou o momento da morte de Davi, ele deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão. Versículo 2: vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso. Cadê os homens aqui? Seja corajoso e seja homem. Versículo 3: obedeça às ordens do Senhor, o seu Deus. Siga os seus caminhos, os caminhos dele. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceito escritos na lei de Moisés, para que seja bem sucedido em tudo que fizer e por onde quer que for. Você está entendendo? Aí nós vamos ver que Salomão, acho que é Eclesiastes, no final, né, pastor? Finalzinho, ele diz assim: ó, eu tive tudo, fui bem sucedido, tive carro, para hoje, né? Tive muitas riquezas, mas aprendi que o bom mesmo é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Oh, glória! Você vai ter sucesso, mas seja orientado pela palavra de Deus. Tem gente preferindo ser orientado por revelações, visões, sonhos, e não pela palavra. Não que possa ser orientado, pode. Deus pode, irmão. Nós vemos Paulo tendo visão, passa a Macedônia e ajuda-nos. Só que maior é a palavra de Deus. Porque o homem é infalível. A Bíblia diz assim, ó: o espírito do profeta é sujeito ao... Então eu posso ter uma revelação e eu, como homem, te entregar algo em cima daquilo que o meu sentimento, o que eu estou vendo. Só que a Bíblia, ela é infalível. Essa aqui é infalível. Aí alguém chega em você e diz: ei, varoa, Deus está te preparando um varão. Ó, seu varão é aquele ali, ó. Deus me mostrou que o seu vaso é aquele. Aí você fala: não, porque Deus não prepara vaso, quem escolhe sou eu. A escolha é minha. A primeira vez que Deus escolheu uma mulher para o homem, deu ruim. Eva. Deu ruim, irmão. O negócio foi meio... Adão estava lá tranquilo no paraíso, né, Mijão? Não tinha dívida, nada. Tomando um suco, dando nome aos animais. Deus falou: tu está muito sossegado, preciso arrumar um problema para você. Eu preciso arrumar um problema. Você está muito em paz, Adão. Deixa eu arrumar um negócio para você fazer. Aí veio a bênção, né? As mulheres, né, irmão? Glória a Deus. Osso do meu osso. Meu Deus do céu. Mas é bênção, irmão. Mas é bênção. E a gente vai viver em paz e ser bem sucedido, amém? Você pode aplaudir a Jesus por essa palavra. Glória a Deus.
Então, a partir de hoje, você vai ser forte e corajoso e parar de ser crente domingueiro. Irmão, estou falando, os irmãos sabem que quem trabalha, tudo bem, mas tem gente que não trabalha e está fazendo do culto da igreja de Deus do jeito que ela quer. E não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer que você seja. E aí você vai, ou por uma enfermidade, assim, que a pessoa... A gente sabe, tem pessoas que a gente sabe por que não vem. Mas tem gente que a gente sabe que não vem porque... É culto, ele escolhe culto. É culto, eu duvido que se ontem fosse um congresso, a igreja estaria vazia do jeito que estava. Eu duvido. Mas é porque era culto de louvor? Isso é uma coisa... Eu vou até em culto de criança, irmão. Quando a Dilma fazia o culto das crianças, estava aqui. Comendo, principalmente, né? Porque tem muita comida. Agora o povo... Aí diz que adora Deus, diz que é cheio do Espírito. Eu não entendo desse Espírito que anda no meio do povo de Deus. Que Deus abençoe, amém? Vamos colocar sobre os pés? Aleluia. Se a palavra não serviu para você, retém o que é bom. O Paulo diz. Glória a Deus, né, pastor? Pega aquilo que é bom para você. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos, Pai querido e amado Deus da glórias, santo e eterno Deus, agradecer com toda a nossa alma, Senhor, entendimento, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite e falou no nosso coração, nos trazendo, Pai querido, nos exortando, Pai amado, para o nosso crescimento, para que sermos bem-sucedidos nessa peregrinação até a terra prometida. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos, Pai, que essa palavra permaneça dentro do coração de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, amém. Vamos orar pela diaconisa Dilma, que está fazendo aniversário hoje. Oh, glória a Deus. Ela fez ontem, né? Fez ontem, é isso. Fez ontem, amém? Vamos orar. Vem aqui, diaconisa Dilma. Vem, pastor Marcos. Glória a Deus. Ora aí, pastor. Aleluia. Junto com a igreja, amém? Glória a Deus, né? É chuchuzinho. Estenda as mãos aqui, vamos estar orando. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, pela vida aqui da tua serva, Senhor meu Deus, diaconisa Dilma. Meu Deus, nós, Senhor, te agradecer, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito na sua vida, Senhor meu Deus. Senhor, abençoa ela, meu Pai, que ela venha, Senhor meu Deus, completar muitos anos mais ainda na presença do Senhor. Pai, eu oro, meu Pai, também neste momento, meu Pai, repreendendo essa enfermidade, meu Pai, que está no seu corpo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor desfaça todos esses males, Senhor meu Deus, e restaura completamente, meu Deus, a saúde da tua serva, meu Pai. E quando ela fizer, meu Pai, os novos exames, meu Pai, não haja mais, Senhor meu Deus, este problema na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Envolva ela na tua graça, na tua virtude, dê sabedoria, força e ânimo para continuar aí na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glória, aplauda Jesus. Faltou o beijo, pastor, o beijo do chuchu, não. Tem que dar o beijo. Vai, chuchu. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Essa foi palavra. Que Deus abençoe os irmãos. Amanhã tem tarde da bênção, às 14h30. Quem puder estar aqui, né, irmão, saia da novela da tarde e venha para algo que é melhor. Tá bom? Na terça-feira nós temos consagração pela manhã. Também orem pela missionária Meire, ela não está muito bem. Tá bom, irmãos? E na consagração pela manhã, na terça-feira, na noite nós estamos culto da palavra, expondo a carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos entrar agora no capítulo 5, que o negócio é pesado. Então venha, porque agora o negócio
O chicote estrala, como diz, né, irmão? Na quarta-feira tem ensaio com as irmãs, né? Porém, não vai ter o culto no lar da irmã Fran, tá bom? Então, na quarta-feira não tem, porque tem o ensaio das irmãs e ela quer participar das irmãs. Na sexta-feira, na quinta-feira profética, venha em nome de Jesus, e consagração pela manhã. E na sexta-feira, qual que é o próximo? No lar de uma pessoa que não é da igreja, né, mas é uma pessoa que sempre nos ajuda, que é o nosso irmão Itamar, e a esposa dele, como é o nome dela? Ana Paula. Eles não estão passando um momento muito bem, então nós vamos estar lá ajudando eles em oração, tá bom, irmãos? E depois na outra sexta é o outro lar que a Raíssa que vai ver, lá que sabe, né? Tá. O próximo lar. Se você quiser o lar culto na sua casa, você fale. Eu quero fazer na casa de todos os membros. Porém, tem gente que não gosta. Quem não gosta, eu não vou fazer. Mas quem gosta, nós estamos entrando lá e mandando o diabo embora. Tá bom? Receba bênção. Que o grande amor de Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirmam? Dizendo: vai em paz, não peques mais e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Amém?